Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para trazer mais uma palavra, né? Tá em Eclesiastes 10:4 e essa palavra mexe muito comigo porque eu já vi muita gente cair exatamente nesse versículo que fala assim: se a ira de uma autoridade se levantar contra você, não abandone o seu posto, porque a tranquilidade evita grandes erros, né? E eu vejo que hoje em dia, eu não sei se é a geração que está vindo agora, eu não sei a explicação, né, essa liberalidade toda que é o mundo que a gente está vivendo, mas as pessoas não respeitam mais autoridades, né? Seja os pais, né, a primeira autoridade na nossa vida, seja um professor, né, seja um líder no trabalho, né, um chefe, um gestor, seja um pastor, né, seja alguém que trabalha na obra de Deus, que exerce autoridade sobre a nossa vida, como membros do corpo. As pessoas não têm mais respeitado a autoridade, né? E a palavra de Deus fala que Deus ele constitui todas as autoridades. Deus ele dá autoridade, desde a autoridade que ele deu para Adão, a autoridade que ele deu para Faraó, a autoridade que ele deu para os homens de Deus, né? Para Davi, para José, para Jacó, né, Israel. Deus ele dá autoridade conforme ele quer, e toda autoridade é dada por ele. Até para Satanás, a autoridade que Satanás tem sobre nós, Deus permitiu, Deus deu essa autoridade, né? E quando a gente se revolta com esse sistema de autoridades, seja com o presidente de um país, seja com um governador, um prefeito, né? Pessoas que exercem autoridade na política, a gente está se revoltando contra Deus, né? E às vezes isso só está mostrando que no nosso coração não tem tanta adoração quanto a gente imagina às vezes que tem, né? É uma palavra simples, mas não é tão fácil de ser praticada, né? Quando a gente começa, até postar esses dias no grupo uma palavra, ontem, né? Falando sobre quando a gente busca mais a Deus, Deus transforma a gente, Deus transforma a nossa vida, né? Não é a gente que vai transformar a nossa vida, não é a gente que vai se convencer ou convencer alguém do pecado, do juízo, não é, é o Espírito Santo que faz isso, né? Quando o Espírito Santo faz isso, ele liberta a gente, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Ele liberta a gente é liberto de toda religiosidade, todo o sistema humano, né? A gente vê a igreja do Senhor tão dividida, né? Cada um às vezes defende mais a sua placa, né, da sua igreja, defende mais as suas tradições do que a palavra de Deus, né? Então, tudo aquilo que diferencia a gente dos outros cristãos está dividindo a gente, né? A gente é um corpo, a gente tem que agir como tal, né? Como um corpo. Então, se tem alguma autoridade sobre a nossa vida hoje, a Bíblia fala: não abandone o teu posto. Não abandone o teu posto. Não fuja, né? Se às vezes vem um pastor te confrontar por causa de algo que você faz, você pode ter duas reações com isso. Você pode reagir recebendo como algo de Deus, uma direção de Deus, seja para um pecado, seja para corrigir algo na tua vida, para direcionar o rumo, ou até mesmo para treinar a tua perseverança, a tua paciência, né? Mas vindo de Deus. Ou você pode culpar o diabo e dizer que levante do inimigo, eu vou sair daqui, vou ir para outro lugar. Já vi muita gente abandonar a igreja, abandonar ministério, achando que mudando de ministério vai resolver o problema, mudando de congregação vai resolver o problema, quando às vezes o problema está no coração de cada um de nós, né? E a gente precisa estar atento a essas coisas para não deixar com que esse tropeço faça com que a gente caia e se esborrache no chão, né? Tropeçar, todo mundo tropeça, mas se a gente estiver firme em Deus, esse tropeço vai ser uma exceção na nossa vida, né? Davi tropeçou feio, Davi se tornou um assassino, se tornou um adúltero, mas ele se arrependeu imediatamente quando ele foi confrontado pelo profeta Natã. Ele foi confrontado, ele podia dizer: ah não, profeta, isso aí
tudo conspirou para isso, a culpa é daquela mulher, a culpa é de não sei o quê, a culpa é... Não, ele na hora ele se arrependeu e falou, pequei contra o Senhor. Deus não eximiu ele das consequências na família dele que o pecado dele trouxe, né? Assassinato, incesto, mais adultério, e filhos desviados, o filho dele se levantando contra o próprio reino dele. Então, tudo isso foi consequência do pecado. Mas Davi nunca... por que Deus fala que Davi foi um homem encontrado segundo o coração dele? Porque Davi nunca olhou para Deus e abandonou Deus, né? Davi reconheceu o pecado dele, se prostrou diante de Deus, se arrependeu genuinamente, Deus o perdoou de verdade, totalmente, e Davi enfrentou as consequências do seu pecado. Mas Davi foi salvo por quê? Porque ele se arrependeu, né? Quem disser que não peca, faz de Deus um mentiroso. Agora, a gente não pode viver no pecado, né? E muitos cristãos, não respeitando a autoridade, criam dissensão entre irmãos, que é uma coisa que Deus abomina. Criam dissensão, traz mais divisão na nossa igreja, né? O corpo de Cristo, mais divisão do que já existe. E às vezes a pessoa está vivendo nesse pecado e se dizendo cristã e que acredita em Cristo, né? Então, a gente tem que estar atento e sondar o nosso coração, pedir para o Espírito Santo, sonda o nosso coração e revela aquilo que não agrada ao Senhor, em qualquer atitude nossa, né? Que a gente possa realmente amar as pessoas, e ver as pessoas com os olhos de Deus, né? Olhar a pessoa pela alma da pessoa, e Deus quer resgatar aquela alma. E o que eu posso fazer para resgatar aquela alma, né? Sem outros interesses, tentando se despir de toda a vaidade, de tudo aquilo, todo egoísmo, tudo aquilo que a gente tem e fica, às vezes, atrapalhando a obra de Deus na nossa vida, né? Então era essa palavra que eu queria trazer, algo rápido. Aliás, nem foi tão rápido assim, já deu 7 minutos, mas algo simples, mas que a gente precisa praticar na nossa vida, né? Que Deus abençoe a todos, uma ótima semana, que venha realmente, Deus possa agir, mudar o nosso coração, seja nos confrontando, seja nos disciplinando, seja nos abençoando, seja da forma com que Ele achar que deve fazer, porque Ele é Deus, né? E a gente é homem. Então que Deus abençoe a todos e fiquem na paz aí do nosso Senhor Jesus. Amém.